Olá pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma semana ao nosso curso de gerenciamento de projetos baseado no PMI. E essa semana nós olharemos para o gerenciamento de tempo ou gerenciamento de prazo. Aqui é o professor Matheus Silos e estarei com vocês aí durante todo esse curso. Como é de praxe, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente viu na última aula, né? Então, apenas para vocês fazerem uma revisão, 3 perguntinhas aí para lembrarem um pouco. O que é o gerenciamento de escopo? O que é a EAP, ou Estrutura Analítica do Projeto, e como podemos montá-la? E o que é a matriz de rastreabilidade de requisito? Sugiro que faça um exemplo de EAP e de uma matriz de rastreabilidade também, até para treinar um pouquinho os conceitos, ok? São conceitos muito importantes de gerenciamento de escopo que vocês devem trazer aí na última semana, ok? Vamos então para o gerenciamento de tempo. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os conceitos de gerenciamento de tempo, planejar o gerenciamento de cronograma, definir as atividades, sequenciamento, estimativa de recursos e durações, o desenvolvimento do cronograma e como a gente controla o cronograma de um projeto. Então, o que é gerenciamento de tempo? O gerenciamento de tempo são processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto. Ou seja, todo projeto, como a gente viu na definição, ele tem início e fim. E eu tenho um prazo a ser cumprido para esse projeto. Então, gerenciar tempo é gerenciar o projeto sob a ótica temporal, de forma que eu consiga terminar esse projeto no prazo acordado. Ele é formado por 7 processos de gerenciamento que interagem com todas as outras áreas do conhecimento. Quais são esses processos? Planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimativa de recursos das atividades, estimativa das durações das atividades e desenvolver o cronograma. Essas 6 processos estão dentro do ciclo de vida, ou seja, da etapa de planejamento, e temos que controlar o cronograma que está dentro de monitoramento e controle dentro aí do PMBOK. Tá? Então, primeiro é planejar o gerenciamento do cronograma. O que é planejar o gerenciamento do cronograma? Criar o plano de gerenciamento do projeto. É o plano de gerenciamento de cronograma ou plano de gerenciamento do tempo. Então, vou utilizar algumas informações de escopo, informações do plano de gerenciamento do projeto e vou identificar como eu vou gerenciar o cronograma. Definir as ferramentas, definir efetivamente quais serão as minhas técnicas para gerenciamento de cronograma, etc. Tá? Então, são as políticas para estabelecer as políticas, procedimentos e documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. Como que eu faço aí um plano de gerenciamento do cronograma? O que tem dentro desse plano de gerenciamento? Tem as ferramentas e metodologia para desenvolvimento do cronograma, como que eu vou desenvolver esse cronograma, né, e quais ferramentas eu vou utilizar, qual que é o nível de exatidão desse cronograma, as principais unidades de medida, como que esse cronograma, esse plano se associa com os processos organizacionais, manutenção do modelo do cronograma do projeto, quais são os limites de controle, regras para medição do desempenho, formato de relatórios e descrições dos processos de gerenciamento do cronograma. Tudo isso vai dentro desse plano que fará parte aí do plano de gerenciamento do projeto como um todo. Uma ferramenta que é muito importante aí que nós vamos ver durante esse curso, nas 2 últimas semanas, é o MS Project, que dá aí uma boa visão de como a gente gerencia cronogramas, ok? É uma ferramenta muito legal, bem bacana e muito utilizada no meio. Não necessariamente o software da Microsoft é o único, existem outros softwares gratuitos que podem ser utilizados sob a mesma base aí, perspectiva que nós vamos ver nesse. Na definição das atividades, que é o segundo processo, nós temos aí a definição de uma lista de atividades. Nessa definição de atividades, a gente vai definir todas as atividades necessárias para a gente entregar aqueles pacotes de trabalhos que nós vimos na última aula. Então, entro aqui com o plano de gerenciamento do cronograma, linha de base de escopos, fatores ambientais, ativos e processos organizacionais,
As ferramentas e técnicas eu vou utilizar aí a decomposição, vou pegar minha EAP então, definir quais atividades para cada um dos pacotes de trabalho, fazer um planejamento em ondas sucessivas e sempre consultando opinião especializada em gerenciamento do projeto ou especializada no projeto em si, para eu criar essa lista de atividades. É uma lista com todas as atividades e lista de marcos para o meu projeto, que vão servir de base para a minha criação do cronograma. Feito essa definição das atividades, essa lista, eu vou sequenciar as atividades, né? Como que eu faço o sequenciamento das atividades? Eu coloco a relação entre elas. Então tem um método de diagrama de precedência, determinar a dependência das atividades, antecipações, esperas, folgas, etc. Eu vou criar sequências dessas atividades para no final ter o diagrama de rede do cronograma do projeto. Quais são os principais métodos de sequenciamento? Eu tenho um método de sequenciamento término para início, onde uma atividade só inicia após o término da sua predecessora. Término para término, onde uma atividade termina junto com a sua atividade predecessora. Início para início, onde uma atividade deve iniciar efetivamente junto com a sua atividade predecessora. E o início para término, onde uma atividade só termina quando a sua predecessora é iniciada. Ok? Então esses são os principais métodos de sequenciamento que a gente utiliza quando estamos criando o nosso cronograma. Feito depois todo esse diagrama de rede, a gente vai ver um exemplo um pouco mais para frente. Nós vamos estimar os recursos das atividades. O que é a estimativa de recursos das atividades? Estimar quais recursos necessários para que no tempo programado para cada uma das atividades eu consiga realizá-las. O que nós temos de recursos? Podemos ter máquinas, podemos ter pessoas, podemos ter dinheiro, ou seja, recursos monetários, etc. Vários tipos de recursos. Todos os recursos devem ser estimados e colocados para cada uma das atividades. Então existem estimativas bottom-up, softwares para gerenciamento de projetos para ajudar aí nessa estimativa, dados publicados sobre estimativas, etc. Para finalmente a gente ter aí como saída os requisitos de recursos de cada uma das atividades, criar uma estrutura analítica dos recursos e atualizar os documentos do projeto. Com a definição dos recursos necessários para cada uma das atividades, eu vou estimar as durações das atividades, né? Existem algumas formas de fazer estimativas de duração de atividades. As principais formas de estimativas, nós temos a estimativa análoga, que é uma estimativa baseada na experiência do gestor do projeto em relação a outros projetos que já aconteceram, ou outros projetos no qual ele participou. Então, quando a gente baseia nessa experiência, faz uma estimativa baseada em atividades semelhantes passadas, a gente fala que estamos fazendo uma estimativa análoga. Existe a estimativa paramétrica, que é calculada a partir de algum algoritmo definido. Por exemplo, se eu tenho um recurso que trabalha, ele desenvolve uma atividade X por dia, e eu preciso fazer 3 vezes essa atividade, eu vou demorar 3 dias para efetivamente realizar essa atividade. Então ela calcula a partir de um algoritmo definido, é uma estimativa calculada. E temos também a estimativa de 3 pontos, onde eu coloco aí uma estimativa mais provável, uma otimista e uma pessimista. Ou podemos criar uma média, né? Uma média aritmética simples em relação a esses 3 pontos, onde eu coloco então a minha estimativa otimista, a estimativa mais provável e a estimativa pessimista dividido por 3. Ou eu posso criar aí uma regrinha onde eu pondero com o maior peso para a estimativa mais provável. Essa regrinha, quando eu faço a otimista mais 4 vezes a mais provável mais a pessimista dividido por 6, é o chamado de PERT, no meio de gerenciamento de projetos. Temos aí o desenvolvimento do cronograma então. Se eu já tenho então a lista das minhas atividades, todos os recursos necessários e as estimativas de duração de cada uma das atividades e todo o sequenciamento dessas atividades, eu vou criar o meu cronograma do meu projeto. E para desenvolver o cronograma do projeto, eu tenho aí vários softwares que podem ser utilizados. Eu tenho técnicas de otimização de recursos, desenvolvimento de modelos,
método caminho crítico, método corrente crítica, tem vários métodos. Nós vamos ver aí o método caminho crítico é um bom método aí para a gente definir aí a nossa rede. A partir da definição da rede, nós criarmos aí uma visão, e podemos aplicar algumas técnicas de otimização de cronograma, que é para nivelamento de recursos, compressão e paralelismo de atividades. Tá? Como funciona o método do caminho crítico? Quando eu tenho um projeto, eu vou colocar todas as atividades desse projeto, as durações dessas atividades, de forma que eu crie aí as relações entre essas atividades. Então vamos pegar esse projeto, que eu tenho início em D0, eu tenho atividade D e atividade A após o início, eu tenho atividade E dependendo do termo da atividade D, atividade F dependendo do termo da atividade A e da D, a G o término da E, H e assim sucessivamente, né? Se eu for pensar em caminhos para esse projeto, eu tenho 3 caminhos principais. O primeiro caminho é início, D, E, G, H, C, término. Esse caminho eu teria 32 dias para o projeto. O segundo caminho é início, D, F, B, término, onde eu tenho 16 dias para esse projeto. E o terceiro caminho é início, A, F, B, término, onde eu teria 18 dias para esse projeto. Efetivamente, o caminho crítico é aquele caminho onde eu tenho a maior duração do meu projeto, quando eu somo todas as estimativas de duração das atividades. Esse é o conceito do caminho crítico, ou seja, qualquer problema que eu tenha nesse caminho crítico, qualquer atraso, alguma dessas atividades, o meu projeto atrasa como um todo. Se eu atrasasse, por exemplo, na atividade A, não necessariamente impactaria no projeto como um todo, pois essa atividade estaria sendo realizada em paralelo com alguma outra atividade do projeto. Tá? Existem métodos aí para a gente identificar o caminho crítico em redes mais complexas. Nesse método de caminho crítico, a gente tem uma forma bem bacana aí de a gente trabalhar esse caminho crítico. Primeira coisa, a gente vai determinar as datas de início mais cedo e mais tarde de cada uma das atividades e o término mais cedo e mais tarde de cada uma das atividades, para obter também as folgas livres e a folga total de cada uma delas. Então a gente coloca cada uma das atividades nesse formato. Eu coloco lá o nome da atividade e a duração em dias ou semanas, ou da forma que você definiu para medir o seu projeto. Em cima eu coloco o início mais cedo do lado esquerdo e o término mais cedo do lado direito. E embaixo eu coloco o início mais tarde do lado esquerdo e o término mais tarde, ou término atrasado, do lado direito. Então vamos pegar esse próprio diagrama apresentado anteriormente. Como que seria aí o início e o término mais cedo? Para definir o início e o término mais cedo, que é a parte de cima do meu diagrama, eu vou percorrer o caminho de ida do meu projeto. Eu vou começar no início e vou percorrendo até o final do projeto. Então eu vou determinar as datas de início e término mais cedo das atividades do diagrama de rede do exemplo apresentado. Então eu tenho lá um início em D0. A atividade então D começa no dia 0, que é baseado no início, e vai até o dia 4, que seria D mais 4, ok? Eu somo então aí os 4 dias de duração. A atividade A, que está embaixo, ela começa no dia 0 e vai até o dia 6. A atividade F, se vocês voltarem no diagrama, ela efetivamente depende tanto do término da atividade D quanto do término da atividade A. Se ela depende das duas, logo ela vai começar apenas depois do término da atividade A. Então o 6 vai ser o início mais cedo da atividade F. Somo 7 dias e vou ter 13 dias aí como o início mais tarde, o término mais cedo da atividade F, ok? E eu vou fazer isso para todas as atividades baseado nas relações entre elas. Terminado isso até a última atividade, eu vou percorrer o caminho de volta. Vou começar do final para o início,
onde eu vou determinar as datas de início e término mais tarde das atividades do diagrama. Tá? Então vamos pegar lá, atividade E e F são duas atividades que dependem da atividade D. Então, atividade E, na hora que a gente for ver o diagrama final, o término mais tarde da atividade E é a 12, seria no dia 12. Tiro 8 dias, seria no dia 4, então, esse término. O término da atividade F seria dia 27. Tiro 7 dias, seria dia 20. Quando estou voltando do final para o início, como a atividade D ela é predecessora das atividades E e F, o término mais tarde dessa atividade será o menor início mais tarde das atividades sucessoras. Então, entre E, que seria 4, e F, que seria 20, eu volto o menor para o término mais tarde da atividade D. Tiro 4 dias, fico 0. E a atividade E para o início seria 0. Quando eu tenho esses cálculos prontos, eu vou calcular aí a folga livre. O que é a folga livre de atividade? A folga livre de atividade, de cada uma das atividades, seria o término da atividade, o início mais tarde da atividade, menos da atividade término, menos o término mais cedo da atividade anterior a esse término. Ou seja, eu tenho os 32 dias ali de término, menos os 18 dias, eu teria 14 dias. Ou seja, a atividade B pode atrasar 14 dias, que não impactará no marco de término do projeto da sua sucessora. E assim eu calculo também as folgas totais, né, que é o tempo permitido para atraso de uma atividade do cronograma sem atrasar o término total do meu projeto. O que seria isso? Eu vou pegar então, fazer uma relação de término mais tarde menos o término mais cedo, que vai ser igual sempre ao início mais tarde menos o início mais cedo, né? E vou calcular aí qual que vai ser a folga de cada uma das atividades. Se vocês pegarem o cronograma então fechado, como ficaria, né? Eu tenho aí lá no início 00, fiz o caminho de ida, calculando o início mais cedo e o término mais cedo de cada uma das atividades. Fiz o caminho de volta, calculando o início mais tarde e o término mais tarde de cada uma das atividades. Calculei todas as folgas, eu tenho aí como definir o caminho crítico. Em teoria, o caminho crítico é aquele caminho onde eu não tenho nenhuma margem de segurança para atrasos nessas atividades, ou seja, qualquer atraso na minha atividade, eu teria um atraso no projeto como um todo. Em resumo, as folgas do caminho crítico são folgas nulas, eu não tenho folga no caminho crítico. Então, para definir o caminho crítico, eu terei as atividades então, cujo término mais tarde e o término mais cedo, ou o início mais tarde ou o início mais cedo são iguais, e eu não tenho folga em relação a eles, ok? Então, o caminho crítico seria início, D, E, G, H, C, término, conforme a gente viu também no começo aí do método do caminho crítico. Tentem fazer outros exercícios em relação ao caminho crítico, até para testarem essa metodologia de ida e volta, que é bem importante aí para o gerenciamento de cronograma no projeto, tá bom? Feito então, eu vou controlar o cronograma, onde eu vou utilizar de softwares para fazer esse controle, fazer um acompanhamento do cronograma dia a dia para ver se está atrasado ou não, se realmente aquelas folgas que eu defini, ou as folgas que eu tinha, estão sendo utilizadas ou não, e dar muita atenção ao caminho crítico do meu projeto, para não ter problemas aí de impacto na entrega final do meu projeto, ok? Bem, pessoal, por essa semana é só. Espero que tenham gostado. Dicas da semana: treinem bastante o diagrama de rede e o método do caminho crítico, porque ele é fundamental aí para controle de cronogramas, ok? Grande abraço e até a próxima semana.